Salve, salve galera, mais um Saturnália começando aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje, episódio 86, estamos recebendo aqui, Diogão, boa noite. Boa noite. A nossa amiga escritora, poeta, advogada, fotógrafa, Luana Lagreca. Obrigado, Luana, por aceitar nosso convite aí, bater um papo com a gente. Obrigada pelo convite. A lista é grande, Estou hein? muito lisonjeada. Tem mais coisa, né, Pri? Boa noite, Pri. Boa noite a todos. O currículo dela é fabuloso, né? Extenso. Bem bacana, vamos conversar um pouquinho aí sobre sua trajetória, né? Na escrita, na fotografia e outras coisas, né, Pri? E aí não vai dar tempo. Canto coral também, Canto que coral. falou pra gente nos bastidores, que também Sim. é uma trajetória bem Ótimo bacana soprano. nas artes, né? É. Mas antes disso, vamos falar aí do nosso Abre Alas de sempre, né? E mais antes de falar do Abre Alas, hoje é dia do médico, dia também de São Lucas, então parabéns aí para todos os médicos que cuidam das pessoas, né, com carinho, com vontade, né? Não esses médicos aí que ficam dormindo em alguns lugares, principalmente em UPAs, que tem alguns aí que dormem acontece. escondido, né? Mas, É enfim, raro, mas acontece. parabéns para com você, frequência. médico, que gosta de cuidar de pessoas, né? É, isso aí. E vamos aí pro nosso Caiu na Rede de sempre, tentando aí trazer algo inusitado pros nossos dias. A primeira notícia do dia, pode colocar na tela aí da TV para Codornas nascem dentro de cartela de ovos em mercado no interior do Piauí. Olha essa, Pri. Funcionários de um mercado em Campo Maior, perto de Teresina, perto nem tanto, né? 85 quilômetros, se depararam com uma cena atípica. Escutaram um barulho de pintinhos vindo de dentro de uma cartela de ovos de codorna. Na tarde do dia 21 de setembro fazia 40 graus. Nossa, Quente o suficiente para que o ambiente simulasse aos ovos fertilizados uma chocadeira. É isso. É isso aí. Alguém levou 2 pintos pra casa. Ah, pode ter Dois nascido em codornas. casa também, né? Dois Pode ter nascido. É. Não, um pintinho, cara. É uma codorninha. Codorna, não é pinto. Mas Codorninha. se fosse pinto, tu levava pra casa ou tu deixava lá no mercado? Ah, aquele ali é bonito. Tu levava, né? É, fala. É bonitinho. Qual fase no Brasil? Tu trocava pintinho quando tu era menina? Não. Eu trocava. Fazia parte Ferro da velho minha. passava na rua, a gente trocava garrafa. Não. Nunca vi coisa Não de tinha brincadeira isso. de troca de pinto? Não. Tem uma idade É, menos eu sou bem mais avançada. nova que você, É tem verdade. isso, né? Bem mais nova também não. Bem mais nova. 2 anos não é muita coisa não, Priscila. Agora entendi porque que eu preciso de psicólogo. Foi isso na minha infância. O formal ajudou muito a Priscila, né? Nesses anos. Cara, isso aí. Melanina também. Eu acho que ela toma colágeno, né? Não, ela não revela. Depois dos 100, São produtos Ivone. Entendeu? depois dos 100 a gente usa, né, Pri? Tá entendido, né? Hã? Você tá entendido. Olha, cara, a gente vai vendo, né? Eu quero pegar essa porra. Vou pegar a tua dica. Entendeu? Mas enfim, embora isso tenha acontecido, não tem problema em consumir os ovos, né? Que são É isso. fecundados. Nossa, ali. que sujo. Não tem problema, né? Às vezes a gente deve ter levado para casa ovos fecundados, já fizemos bolo, ovo mexido e não sabemos, na verdade, né? Obrigada. Vamos pro próximo Sim, assunto aí, bom, bota na obrigado. tela, por gentileza. Sentindo bem O melhor. próximo assunto, Priscila. Vira-lata caramelo tinha que ser. Viraliza ao proteger tutor preso por furto em Belo Horizonte. Oh. É isso aí. A equipe do batalhão de polícia, do 1º batalhão, fez a abordagem inusitada no bairro Funcionários, na região centro-sul de Belo Horizonte. Isso porque o vira-lata tentou impedir que os agentes se aproximassem da viatura após o tutor dela receber voz de prisão. É fiel, né? Fiel. Nem tanto, né? O cachorro entrega onde Leal. tem... Entrega os traficantes aí, né? Alguns, né? Pra você O ver. farejador. Dizem que o gato é mais fiel nesse ponto, né? Fiel. Eu- Não sei. O que você acha? Os meus ainda têm 2 anos, então ainda não tem tanta experiência. Sei lá. O que tu acha, Diogo? Bicho, Ah, o que? Da fidelidade ou do cachorro? bicho? Do bicho, fidelidade. Pode entrar Diogo, nessa tem gato? temática. Você tem gato também? Oi? Ou sua gata? Você tem gato? Eu tenho um gato, 2 girafas, 3 hipopótamos, mais algumas iguarias. Eu prefiro não comentar ao vivo. Meu Tudo Deus, bem. cara. Tudo bem. Mas enfim, tem mais um assunto para finalizar. Coloca na tela, por gentileza, o último aí, mais... Irritado com motoristas, morador pinta vaga para cornos em rua de São Paulo. Parando em frente, né? Vizinho de um bar, irritado com a movimentação de carros na frente da sua residência, um morador do município de Garça, em São Paulo, resolveu pintar a frase, abre aspas,
Vaga para cornos na saída da garagem dele. Essa, Sabe não tá, né? Eu achei a vaga é dele, né? Eu achei criativo. Eu não sei, né, o que a lei diz a respeito disso. É igual, Você igual a lei do consórcio, um dia tá contemplado. Então, bota 100 ali e vai, entendeu? Adorei. Não, não estava me referindo ao fato Ah. de ser ou não ser. Ah, sei que fosse do Estava corno. falando sobre pintar a rua. Se pode ou não pode, entendeu? Não sei É bom também. que pode fazer igual o consórcio, Mas pinta a pode rua pintar, pinta fala que é da Copa, né? Antigamente É. pintava pra Copa, que tá chegando a Copa do Mundo. e então- leva os 2 pintos que a gente viu ali pra casa junto. Olha, o combo perfeito. É isso. Fica a dica aí, gente. Se a placa de garagem não funcionar, pinte a sua Achei rua. criativo É verdade, é Criativo. verdade. Faria isso. Ah, faria sim. Acho que na frente da casa de ninguém é lugar pra se parar, né? É. As pessoas param. A questão é quem pararia, né? Mal- com a Você vaga. pararia. Um amigo meu uma vez recebeu Ele vai parar consciente, né? uma vez um amigo meu recebeu uma ligação de um vizinho pedindo pra fazer menos barulho, só que ele tava trabalhando. Ué. Estranho, né? Ficou O estranho. mínimo esquisito esse aí, Ficou né? um pouco. Ficou esquisito. Acontece. Mas isso aí serve. É mesmo? Em Petrópolis, né, infelizmente, acontece de vagas. Né, as pessoas Na param em verdade, lugares. Olha, eu vou te dizer, as pessoas param sem pudor nenhum mesmo na calçada mesmo, né? Sim. Sem deixar espaço. Ah, mas se não né? tiver vaga, tu para. Poxa, meu pai, ele tem dificuldades para mobilidade, né? Aham. E fica quase que impossível, não tem como passar, porque eles encostam assim próximo ao muro, tem a calçada, então a pessoa é obrigada a passar pela rua. Certo. Acontece muito, né? Então as pessoas não têm às vezes a consciência, né, de que tem muita gente que não pode fazer esse tipo de movimento, e até mesmo aqueles que podem, é perigoso. É verdade. Crianças saindo da escola e tudo mais. Engraçado que tem gente que tem dinheiro pra comprar carro, mas não tem dinheiro pra botar o carro na garagem, né? E É. deixa na rua atrapalhando a vida dos outros. É. Aí coloca o carro na frente da casa das pessoas, no Prioridades. portão. É. Enfim. Fechamos aí o Caio na Rede. Vamos aí agora com o nosso show do esporte com o Diogo, trazendo aí as novidades. Muita coisa que aconteceu no final de Lamentáveis. semana aí, né? Bem lamentáveis, mas É. vamos lá falar do esporte aí. Antes de falar do esporte, tem uma dica. Uma dica não, né? O nosso convidado. Falando do esporte É. metropolitano, O né? Bucha, bota na tela, por favor. Teve aí Petrópolis, recebeu o Maravilha. prêmio aí como campeão sênior de Que hóquei maravilha. feminino. Dá os parabéns aí pro professor Ricardo Buchardet e toda a equipe aí do hóquei, é o Claro. troféu lindo aí, né? Depois desse título. Mais um título, eles vão disputar agora o Campeonato Pan-Americano, se eu não me engano, ele me mandou uma mensagem. Essa aí é a equipe vencedora. Campeonato Brasileiro, né? Parabéns. Ah, tem até uma mascote, Esse é o olha. brasileiro que eles Foi, ganharam. foi o Campeonato Brasileiro, né? linda, que linda. Depois desse título, ele se igualou ao E isso aí é um Botafogo. exemplo, essa mãe aí, ela É. tá sempre treinando. O Ricardo, quando teve aqui, falou pra gente, né, o Bucha, que ela, mesmo com a bebezinha, ela vai, se dedica, então ela Merece um olhar diferenciado, Com mais certeza. investimento, né? precisa, né, o Nossa, esporte precisa metropolitano. muito. Você que tá nos acompanhando aí, puder dar uma força pra esse time vencedor, que é um É time que tá sempre disputando Com qualidade. qualidade. Né? Parabéns aí pra todos, né? Falando em título, saiu na tarde de ontem o vencedor da Bola de Ouro, que é a hora da France Football, Benzema, o melhor jogador do ano de 2022. Então, Benzema ganhou a bola 2021, desculpa, ganhou a Bola de Ouro. E o melhor do mundo da FIFA vai sair somente pós Copa do Mundo, que pode ter alguma surpresa ou não, veremos. Começaremos com a rodada dos times carioca. Por favor, o primeiro time na tela é o Flusão, que ganhou do Avaí no último final de semana. E adivinha quem fez gol? É ele, faz o L, faz o Cano, mais um gol do Fluminense. Fluminense que voltou para ficar entre os 4 primeiros, 3-0 contra o Avaí, e volta a campo no final de semana. O segundo time na tela, por favor, produção, é o Coisa Botafogo, que perdeu do Internacional no último final de semana. A convidada tem 2 títulos, né, convidada? Superou o Botafogo, hein? Muito bom, olha! O Botafogo só tem um, então 2 títulos, mas superou o Botafogo. Bem, vamos falar de mais um time. Absurdo. Mais um time que amanhã decide a final da Copa do Brasil, o segundo jogo. Favorito, né, Diogo?
favorito, que no primeiro jogo teve aquela polêmica, bola bate no braço, é pênalti, não é pênalti. No meu entendimento, vendo o jogo, não é pênalti, porém, pelo que os árbitros andam marcando aí no Brasil, é pênalti. Mas ficou naquilo, o Flamengo empatou em 0-0. E aí eu já começo a pegar um gancho pro que eu vou falar depois. No jogo de Itaquera, semana passada, teve ônibus apedrejado, confronto contra a polícia, confusão. Lamentável. Lamentável. E aí a gente vem para falar do jogo do Vasco Sport. Bota o Vasco na tela para mim, por favor. E primeiro eu vou falar do resultado, que foi 1-1. O Vasco abriu 3 pontos de vantagem do Sport. Tem 2 confrontos em casa subsequentes com times que lutam para também brigar com o Vasco para subir o acesso, que é o Criciúma, e depois o Sampaio Corrêa, e fecha contra o Ituano. Pedreira, né? Eu acredito que não, o Criciúma não... O Vasco ganhando sábado, uma combinação de resultado, o Vasco já está classificado, Tá bom. não entra nisso. Agora, o que aconteceu lá em Recife e um pouquinho do que aconteceu em Fortaleza, né? No jogo do Ceará e Cuiabá, teve um problema também de... Bom, vamos relatar antes. Começou os problemas, né, da rodada no jogo de sábado, onde Corinthians e Goiás não teve o jogo porque o Goiás não abriu venda de ingressos para a torcida visitante. Então, o STJD cancelou o jogo. Isso já não pode acontecer. Vamos para o domingo. O Sport abriu venda para os ingressos da torcida visitante no dia do jogo às 11 horas. O Sport já vem com problemas nos jogos dele na Ilha do Retiro. Ponto 2. Quando o Raniel marcou o gol, o Raniel pode comemorar da forma que ele quiser, como ele pretender. Desportivamente, ele foi expulso. Tirou a camisa, um amarelo, incitou a violência, provocação, enfim, segundo amarelo. Lembrando que todo mundo que fala aí que não podia, que o Raniel foi o culpado, só se lembre que tem vários atacantes no Brasil que fazem a mesma coisa, fazem provocação e não acontece nada. Mais atrás, num clássico Barcelona e Real Madrid, o Messi fez o gol, tirou a camisa e mostrou para a torcida do Real Madrid. E todo mundo elogiou também. Então, os defensores da minoria, o mimimi que está sendo feito, que o Raniel é isso e aquilo, vamos parar com a palhaçada. O Raniel comemorou o gol, ele foi expulso. Não joga outro jogo, seguiu a regra. Pronto. Mas a regra permite? Não. Pode tirar a camisa? Não, ele levou o cartão amarelo porque ele tirou a camisa, levou o segundo amarelo porque ele incitou a torcida desportivamente, ele seguiu o protocolo, ele não fez nada de errado, ele pode comemorar da forma que ele quiser. Agora, que o Raniel foi o culpado daquilo, bom, aí totalmente diferente. Eu vi gente querendo comparar o que aconteceu em Ceará e Cuiabá com o lance do Raniel. Ceará e Cuiabá, quando o Ceará empata o jogo, voava cadeiras para dentro do gramado e não tinha nada a ver com o que aconteceu no jogo do Vasco Sport. Então, assim, só para a gente separar as coisas. Os 2 jogos, os 2 juízes acabaram as partidas por falta de segurança e já estava também nos acréscimos do segundo tempo. Na lei do Vasco, eu estava pesquisando, o mandante, também como do Ceará e Cuiabá, tem que dar a segurança para a partida. O mandante com seus dirigentes e tudo mais. Na tarde de ontem, o presidente do Cuiabá entrou na regra da CBF, no artigo 19 e no artigo 20, é um subsequente ao outro, são ligados. O 19 fala que se o mandante não dá segurança e o jogo for suspenso, o time visitante ganha a partida, vai para o STJD. Bom, eu acredito que o Vasco não vai fazer isso com o Sport, vai levar para o STJD, porque o juiz acabou a partida ali. Então não tem por que levar esse jogo por STJD. O Cuiabá, acredito também que não vai levar esse jogo por STJD, porque vai demorar muito para ser julgado, enfim. Só que também a CBF pediu para o STJD punir tanto o Ceará quanto o Sport. No Sport teve cenas lamentáveis, quanto no jogo do Ceará. Gente, pelo amor de Deus, isso é um jogo de futebol, isso não é guerra. Então, assim, vamos só ter um pouco de conscientização do que está acontecendo. Essa temporada foi a temporada que mais pessoas indo aos estádios a gente teve. E a gente pegou cenas de crianças sendo carregadas, de um animal. Eu ia te perguntar isso agora. Você acha segura essa altura do campeonato levar crianças para o Sim, eu não acho que não é inseguro. Eu acho que o que acontece é a falta de
capacidade dos clubes organizarem. Para você ver, eu vou citar o lance do esporte. O esporte já vinha sendo autuado pela CBF em vários outros jogos. E teve um jogo do Sub-17 que a torcida do esporte agrediu e roubou familiares da equipe do Corinthians. Estou falando de Sub-17, eu não estou falando nem de principal, gente. Então, assim, o que falta é um policiamento, o que falta ontem, e teve até um vídeo que tem não sei se ele fez de propósito ou não, mas tem um segurança do esporte que abre o portão e parece que ele está orientando todo mundo a entrar no gramado. Então, assim... Isso é muito grave, né? E durante a semana, o esporte estava na dúvida se leva para um estádio de Copa do Mundo ou se ficava na Ilha do Retiro. Então, assim, para resumir, gente, o que falta é uma política mais que a gente tem que combater isso. Eu acredito que o esporte vai pegar pelo menos uns 5 jogos aí fechado, né? Fechado, semana de campo. O Ceará também vai pegar um mando de campo também muito, muito forte. E amanhã vai ter Flamengo e Corinthians, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque a Gaviões da Fiel vem, o jogo no Maracanã, é decisão. Tudo que aconteceu lá vai repercutir aqui. Então, vamos ter um pouco de conscientização, porque homicídio, agressão, pelo menos no meu entendimento, é em qualquer lugar. Ou é no estádio, ou é na boate, ou é em casa, ou é trabalhando. Então, não venha com isso que o futebol tem regras paralelas da sociedade, porque não tem. E a gente acaba com essa nota bem, bem triste. É verdade. Tomara que os ânimos estejam contidos amanhã no Por jogo, favor. né? E que o melhor venha. Se comportem como seres humanos, né, nos jogos aí, né? Porque é triste isso. Qualquer cena. Lamentável. É. Tem Fórmula 1? Não, Não, Fórmula 1 acabou. Só, Findou, né? ainda não acabou, mas o campeonato já está decidido. Então tá bom. Aí, só pra galera que gosta aí da bola oval, amanhã começa a temporada regular da NBA. Então aí tem TNT vai dar, os canais Disney vai dar, Sport TV vai dar, YouTube, alguns canais de youtubers aí também vão dar. Então pra galera que gosta da bola oval, só procurar que tem aí cardápio pra todo mundo. Vamos pro intervalo então? Daqui a pouco a gente volta, né? Beleza? Não sai daí não, pessoal. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais Saturnalha aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã, beleza? Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Salve, salve galera, voltamos aqui com Saturnalha e vamos falar aí do Imperial Geek Fest, que vai acontecer aqui em Petrópolis, né, Pri? Agora em novembro. Coloca na tela para você que tá em casa ficar sabendo desse evento aí, você que curte cosplay, vai ter concurso de cosplay. Qual personagem que você vai? Eu pensei de, sei lá, Lego? Então, você que está em casa aí nos acompanhando, no dia 12 e 13 de novembro, a partir das 11 da manhã, vai acontecer no Petropolitano Futebol Clube, aqui no centro de Petrópolis, a Imperial Geek Fest, com concurso de cosplay, vai ter participação de Renan Alonso, que é dublador de vários personagens. Então, você que quer estar participando desse evento aí, só colocar aí nesse QR Code ali que você vai ser direcionado para o evento, beleza? Então, dia 12 e 13 de novembro você tem o que fazer em Petrópolis, se estiver passeando por aqui, sábado e domingo. E eu tô pensando em ir, sabe de quê? Pensei em ir naquele de Batman, sabe? O Diogo vai ser o Robin. Eu vou de Adão. Adão Negro. Já encomendei até a folha de bananeira. Falei de Adão. E mesmo assim tá faltando espaço. Eu pensei. Vou ter que usar duas. Nossa. Eu pensei de Batman e de Diogo de Robin. Eu acho que esse é legal, cara. Eu vou de Mulher Rei. Bacana. O Jorge vai de Clodovil.
Não, pô, não. Não viu. Mas enfim, temos aí o Saturnália no Mundo Geek, falando nisso do Jorge. Coloca na tela, por favor, aí, a contribuição do Jorge. Fala galera, beleza? Vamos falar de série hoje, vamos falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Chegou ao fim a primeira temporada no Amazon Prime da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Como todo mundo sabe, ela conta ali, remonta a história muito antes do Senhor dos Anéis, um pouquinho depois da criação da Terra-média. Conta ali a história do Sauron, dos elfos vindo para a Terra-média, enfim. Primeira temporada terminou bem legal, diga-se de passagem, e eu vou dar spoiler no vídeo. Primeiro, Sauron não é quem todo mundo imaginava na série, né? Todo mundo imaginava na série que o Sauron era o cara que tinha caído dos céus lá, abrido uma cratera, os pequeninos tinham achado, né, os pés peludos, mas não é ele. Ele é Istar, ou o mago, né, como todo mundo fala. A meu ver, ele vai ser o Gandalf, ou é o Gandalf já, né, lá no futuro, que para quem não sabe, a raça do Gandalf é uma raça muito antiga, tão antiga quanto a raça do Sauron. O Sauron é justamente o cara que eu menos desconfiei na série, dado como o cara que é o rei do sul, né, das terras do sul, e ele é o Sauron, e ele engana ali a Galadriel, e acaba ali que por meio de um subterfúgio, já no final da temporada, formando os 3 primeiros anéis de poder, que são os Anéis dos Elfos. E é de arrepiar a música que toca no final, falando sobre todos os anéis criados pelo Sauron. É muito bacana. A série chegou ao seu final, como eu já falei, teve algumas surpresas aí no caminho da série, principalmente a relação dos elfos e os anões foi uma surpresa muito boa para mim. Ver essa relação conturbada e até mesmo de amizade entre o príncipe herdeiro dos anões e o meio-elfo, né, que a gente sabe que no futuro vai ser um elfo muito importante. Enfim, a temporada chega ao fim, foi muito legal. Minha análise sobre a série é cinematográfica, investimento de cinema, vale muito a pena ver. Tem alguns erros? Tem alguns erros de roteiro, principalmente 3 ali. Mas eu vou deixar para você ver que eu não vou ficar dando spoiler, mas vale muito a pena, tá? Fotografia da série é fantástica, roteirização é muito boa, cada episódio segue uma sequência muito legal, principalmente a parte dos anões ali, quando a gente vê Moria no seu auge, vale muito a pena. Então, acho que todos os reinos élficos ali foram bem mostrados na série, então vale a pena ver. Valeu? Fui! É isso aí, Jorge. Obrigado pela contribuição. E aí, Diogão? Gostou do... Jorge sempre sensual. Sempre trazendo novidade pra gente, né? Pri, tá contigo. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Luana. A Luana tá ali concentrada, ali respondendo... Tô tentando fazer uma respondendo os fãs. Pri, segue aí o jogo. Pode rodar a vinheta, por favor. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova novela, né, que tá dando o que falar aí, Travessia, nova novela das 9, né, da Glória Pérez, que foi inspirado num caso de linchamento, né, de uma dona de casa. Pode colocar a primeira imagem, por favor. Isso aí, da Fabiane Maria de Jesus, dona de casa, casada e mãe, né, de 2 crianças. Ela foi espancada até a morte por moradores do próprio bairro, né, que fica na periferia de Guarujá, no litoral de São Paulo. Né, foi um caso bárbaro, né, que chocou muita gente, porém a gente fala assim, chocou muita gente, né? Será que os nossos vizinhos, né, teriam esse comportamento brutal, completamente... eu não tenho sinceramente nem palavras para dizer. Será que nós teríamos esse tipo de comportamento? Porque assim, eu fico pensando o que leva alguém a simplesmente olhar uma foto e achar que tem o direito, né, de
bater em alguém e instigar, né? Coloca a próxima imagem, por favor. Olha esse comentário. Tragédia fomentada pelas redes sociais sensacionalistas e pelo povo perverso e profundamente ignorante. Nos vídeos da época, tinha até crianças sendo orientadas a agredir a coitada. Vergonha, miséria humana. O que você acha, Mário? Qualquer ato de violência... Mas você acha que a mídia também, de certa forma, estimula não linchamento, mas um cancelamento que pode levar ao linchamento? Com certeza. A questão de... O assunto está em alta, né? Então aquilo ali vai sendo replicado para conteúdo, né? Conteúdo que gera engajamento. Então os veículos estão preocupados com isso, né? A sua marca está lá no topo. Os cliques, né? Exatamente. Então muito perigoso isso. Na época da faculdade, né, havia muito essa preocupação de ensinar o cuidado que você precisa ter ao mencionar alguém que é suspeito de alguma coisa, cuidado com as imagens. Você acha que a multiplicação de sites, de notícias, que replicam notícias, que buscam cliques, eles não tendo esse tipo de conhecimento contribui muito, embora também eu vejo que também, Pri, assim, tem uma situação que às vezes você vê que a pessoa assassinou a outra ali na notícia e coloca suspeito. Às vezes eu acho que também é um pouco de... Por essa questão de preservar também a integridade das pessoas, usa o termo suspeito. Eu acho que... Antes do julgamento é esse termo. Exato. Isso é lei, inclusive. Mas às vezes você já viu que tem coisas ali que eles colocam como suspeito, eu acho que já é para evitar que esse problema aconteça também, né? Mas como nem todo site, né, que publica notícias, na verdade são notícias verificadas, né? Verdade. Muitas vezes não tem esse cuidado, você não acha, Diogo? Fake news tá aí, né? Batendo forte, né? Nossa. Na época do acontecimento, né, os cinco suspeitos foram presos, estão presos até hoje, mais 2 mulheres, né, que compartilharam e ajudaram até a filmar, nada disso, nada aconteceu, né? Então a impunidade, né, ainda... É que eu acho que é mais difícil hoje em dia você pegar quem foi que repassou. Porque é aquela história, né? Quem compartilha fake news, né? E fake news é crime, gente, né? E nas principais mídias hoje a gente tira isso fora, né? Elas estão tirando, estão direcionando para as notícias verdadeiras. É meio complicado a gente ir atrás de quem compartilhou a fake news, né? Mas assim, pelo menos eu tento buscar nos principais sites. Se não tem nada disso, eu não acredito. Site com jornalistas de verdade. Não é. Esse dia eu recebi um print de uma página do G1. Tava um print, igualzinho, uma fake news. Eu falei, impossível. Saiu hoje. As pessoas têm que buscar vários meios, né? Agora tem até aplicativos, né? Tem. Que colocam, né, ali o G1 como se fosse a marca do G1, né, e você preenche com aquilo que você quiser e replica. Eu vi também, você tá falando disso, de notícias e tudo, eu vi uma pessoa discutindo na internet por que ela não pode compartilhar aquela notícia, porque ela cismou que a notícia é verdadeira e o Facebook, que é o meio de mídia social que todo mundo usa mais, estava tirando a notícia, botando a notícia verdadeira. Ela falou que não, que ela queria aquela notícia dela. Ela tinha o direito de a dela que era verdadeira. Porque ela queria. É isso. O que você acha, mano? Eu acho que eu não tenho nem opinião sobre isso, porque assim, gente, é uma coisa tão louca, né? Eu costumo dizer... Que ponto que a humanidade chegou, né? Então, eu costumo dizer, que é o fantástico mundo de Bob. Cada um vive no seu. São umas coisas muito surreais mesmo. Só que infelizmente, né... O problema é o quanto que isso afeta a vida das pessoas, né? Às vezes até tira a vida, né? Virou leite talhão de novo. Olho por olho, dente por dente. E muitas vezes, tinha muita gente comentando a respeito disso, né? Sobre não ter a prisão perpétua, né, no Brasil e nem pena de morte no Brasil, visto que aqui é tão comum, não só aqui, né? Isso acontece lá fora também. Mas vamos fazer esse recorte
visto que aqui se tornou uma proliferação de fake news e até mesmo a justiça, né? Esses dias essa semana o rapaz, um dia antes, foi inocentado, não sei se vocês acompanharam isso. Ele faleceu. E faleceu no dia anterior. Olha só, Mara. E foi preso injustamente. Então, justamente por isso, e até por um contexto histórico de algumas prisões de pessoas que depois foram presas e até morreram na cadeia e depois o tal defunto apareceu vivo, por isso que não existe pena de morte no Brasil. Tem um filme... Por questões históricas. Então, você falou isso. Até. Tem um filme chamado Luta por Justiça, do Mike B. Jordan. Quem puder assistir. Não é Mundo Geek, mas é um principal advogado norte-americano que desde quando ele entrou no corredor da morte, ele salvou mais de 25%. E hoje fala-se que entre 30% a 45% de quem vai para o corredor da morte não tem provas suficientes e acabam morrendo. É triste dado, né? E assim, as prisões muitas vezes são tendenciosas, né? A gente vê nas penitenciárias, com um pouquinho de pesquisa, não é preciso muito, você procura alguma pesquisa oficial, você vai ver a quantidade de pessoas que nem foram julgadas e já estão lá presas há anos, né? Então é uma coisa muito A última preocupante. que eu vi foi que deu no Jornal da Manhã, o pagodeiro, ele estava tocando pagode e a moça identificou ele no assalto e tinha tudo, prova. O lugar que ele estava tocando pagode, o grupo de pagode, a filmagem, mas ele ficou 2 semanas preso. É por isso que o trâmite judicial, às vezes, ele demora tanto, porque tem que ter essa coisa do devido processo legal. A pessoa tem que ter direito de resposta, a pessoa tem que mostrar o lado dela. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Melhor demorar, 5 anos do que ser uma pessoa presa injustamente, entende? Isso se chama de devido processo legal, direito de resposta, tudo isso. Complicado, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando repostar, principalmente fotos, né, de suspeitos. Nudes é uma coisa que, desculpa. Do nada. Sair com nudes aqui. Só pra acabar com o assunto. Pra acabar com o assunto. Desculpa. Pra gente entrar no bate-papo com a Luana. Que já estamos intrometendo nos assuntos. Uma imagem pra gente fechar, por favor. A contribuição, né? Ela é advogada também, né? Sim, importante. Essa aí foi a última cena, né? Que o pessoal ficou muito chocado. E a gente pensar que isso de fato aconteceu, que isso realmente acontece. Foi a cena que aconteceu foi no último sábado, né? Antes dela começar a ser, né, aquele processo de linchamento, que é uma cena realmente chocante. A gente pensar que alguém de fato passou e ainda passa por isso, muitas vezes por falta de responsabilidade, né? Muito... A pessoa se suspeita de qualquer coisa, ela já pode acontecer de ser linchada. Né? Então vamos tomar cuidado, né, gente? Vamos analisar, né? Analisar, procurar sites sérios, né? Verificar 1, 2, 3 vezes antes de sair. É verdade. Compartilhar qualquer coisa. Sites sérios. Por favor. Bacana. Vamos aí bater um papo com a Luana Greca, né? Que veio aqui falar pra gente um pouquinho da carreira. Que prazer. Um pouquinho desses prêmios aí que ela trouxe pra... Já vou começar parabenizando a Glória Pérez, que teve a coragem de falar mais uma vez de um tema tão importante, né? Ela sempre leva muito isso nas escritas das novelas dela. Isso é muito legal. Parabéns à escritora. Ela antes de escritora para escritora, né? Olha só aí. Que bacana. Luana, fala pra gente aí um pouquinho como surgiu a tua ideia de entrar na escrita. Como é que, da onde veio esse talento? Na verdade, não foi uma ideia, né? Eu sempre brinco. É muito estranho estar do lado de cada câmera, porque justamente eu sou fotógrafo, porque eu não gosto desse lado de cá, mas tudo bem. Não foi uma ideia, na verdade. Eu acho que foi uma coisa assim tão predestinada, talvez, não sei se seria essa palavra, que simplesmente brotou. Eu comecei a escrever, eu não tinha nem acesso direito ao livro. Então era uma coisa tão minha, era uma coisa... Desde a infância? Desde a infância. Eu tinha 11 anos e 16 dias quando eu escrevi meu primeiro poema. Que legal. E eu não tinha nem acesso à biblioteca. Depois eu virei uma rata de biblioteca, fiquei por muitos anos sendo. Mas era uma coisa muito minha. Também, lógico, influenciado, né? Meu pai recitava muitos poemas que ele falava, às vezes que ele escrevia, ou que ele lia. Na época ele até chamava de trovas, mas hoje, pela questão do estilo literário mesmo, que tem que ter as sílabas certinhas e tal, eu sei que não se enquadra nesse estilo, mas ele falava que eram trovas. E aí ele ficava falando umas rimas pra mim, aquilo foi
vindo na minha cabeça, e desde criança já tinha uma imaginação muito fértil. Eu lembro que às vezes eu ganhava o gibi, e aí eu li o gibi inteiro, depois eu virava ele ao contrário e ficava inventando história. Então já era uma coisa da minha cabeça. Legal, legal. Então com 11 anos, eu me lembro como se fosse hoje, era uma tarde, e às vezes as professoras do colégio que eu estudava davam uma folha em branco pra gente fazer alguma coisa. E foi nessa tarde que eu escrevi o meu primeiro poema, datei e ficou pra história. Depois de lá não teve um ano que eu não escrevesse alguma coisa. E você lembra sobre o que era o poema? O título do poema era Minha Vida. Inclusive ele ficou em 4º colocado num concurso de poesia do Liceu. Acho que o primeiro... esse título aqui não. Não, né? o primeiro concurso de poesia que eu participei no Liceu, eu acho que eu estava na... Eu não lembro se era na 5ª ou na 6ª série. Ele foi o 4º colocado do concurso. Com esse meu primeiro poema. Porque eu sempre participava dos concursos de colégio. A Priscila sabe. Prêmios, esse aqui é o último prêmio que você recebeu agora na Sim. Academia Cariaciquense de Letras, né? Sim, e isso foi uma grande surpresa. Quer que eu vou no cronograma ou quer que eu falo sobre esse primeiro? Não, tanto aqui, né, Pri? A gente aqui fica à é vontade. jogo Então, aberto. eu tentei, por isso que eu peguei o celular para tentar fazer uma colinha aqui. Bacana. Então, eu comecei com 11 anos, né? Depois que eu descobri as bibliotecas, que foi quando eu comecei a estudar no liceu, um belo dia a professora estava lendo um texto de Cecília Meirelles e falou, esse livro tem na biblioteca. Eu, opa, escutei aquela palavrinha mágica, né? Então, eu comecei a passar os meus recreios todos na biblioteca. E com 13 anos eu já tinha lido a obra inteira de Cecília Meirelles. Eu não era uma criança normal. Caramba. Com 14 anos eu comecei a frequentar grupos de poesia. Foi o que me rendeu esse troféu aqui. Na época o liceu tinha a professora Catarina, para onde que eu mostro aqui? Isso. A professora Catarina Maú tinha esse projeto, né, semeando poesias nos jardins da educação. E eu, devido à minha participação, à minha assiduidade, eu fui a vencedora representando o colégio, né? Poeta do ano de 1999. Olha, a Priscila já tinha 150 nessa época. Para, que a gente uma vez já até competiu, uma vezinha só também. Eu também uma vez fiz um poema, só que ele não foi. O Eu imagino título por quê. era Pistoleiro Sem Dedo, inapropriado. Aí imagino. me tiraram Imagino. da disputa. Desclassificado já. Classificado. A mãe dele foi chamada na escola. Deu um problema. Acaba que, assim, foi o único troféu que sobrou para contar a história. Porque, assim, Petrópolis, né? Olha o estado das medalhas aqui que eu colei. Legal. Porque oxida, estraga, quase que esse troféu não vem, porque quase que meu gato quebrou esse troféu. E foi o que aconteceu com os outros, né? É, porque você ganhou muitos, né? Alguns. Esse aqui, por exemplo, ó, tem uma plaquinha aqui de 99 também, que eu ganhei o 2º lugar na Academia Petropolitana de Letras, do concurso juvenil. Aqui tem o 1º lugar, eu não lembro o ano porque não está escrito, que foi o 1º lugar no Liceu Municipal também. E provavelmente tem alguns que eu esqueci. Tem um diploma que eu tenho em casa que eu não tenho mais o poema, eu só tenho o diploma. Então, porque eu realmente participava Num ano ela ganhou assiduamente. mais título que o Botafogo, 2. Mas é isso. Ai, Deus. E aí, beleza. Aí, em 2010, eu criei meu primeiro blog, que chamava Flor de Catavento. Mas não durou 3 meses, porque eu tenho, assim, deu para perceber que eu tô aqui até meio nervosa. Eu tenho um problema com exposição, até com escrita mesmo. Às vezes eu meio que crio um personagem para dar uma distância dos meus próprios sentimentos para conseguir colocar para fora. Então Porque- a poesia é também uma válvula de escape para você? Com certeza, com certeza. Mas é muito difícil se expor, você tá pondo a sua alma ali, né? Não tem nada que seja mais complexo e mais estranho do que você tá deixando a sua alma ali. Então eu criei esse blog, durou 3 meses, eu falei, não quero mais fazer isso. Aí beleza, foi passando, essa parada de blog estava muito em alta. Tá. Priscila teve blog, Pri? Tive, desculpa. Vou te falar. Adorei. Nessa época ela tinha 180. Aí em abril de 2011 eu criei outro blog, que é o blog que está no ar até hoje, mas está quase sem texto. O pessoal me reclama, fala, volta com os textos, e eu nunca consigo voltar. Que hoje se chama Canteiro de Engenhos. Ele, a princípio, tinha o nome de Canteiro de Pensamentos, mas por causa de uma frase do Camões, eu rebatizei ele como Canteiro de Engenhos. Aí vou citar essa frase. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando, espalharei por toda parte. Se a tanto me ajudaram, engenho e arte. Esse blog eu criei, na verdade, não foi só para falar de poesia, foi para falar de fotografia também, de arte como um todo, né? Você também trabalha com fotografia. Sim, sim. Mas
tem alguma área específica da fotografia? Que você... Hoje eu sou fotógrafa de evento de produtos, mas eu também, assim, porque a gente fotografa para trabalhar, mas para descansar a gente fotografa também. Então, eu também tenho a minha linha de fine art, que eu ainda estou trabalhando e tal. São muitas coisas. E a poesia também foi, de alguma forma, um canal para você se aproximar da música? Que eu lembro que você era... Na verdade, acho que a música que me ajudou muito na poesia. Porque, só para o pessoal entender, eu também cantei em coral dos 13 aos 23. Tive uma carreira de 10 anos na música. Então, quando eu estava cantando no coral, era a época que eu estava lendo as poesias de Cecília Meirelles. Isso me ajudou a aprender a ter um ritmo. Então, Legal. eu consigo transferir esse ritmo para alguns dos meus textos, né? Porque nem todos também eu coloco ritmo. Assim, é o que dá na telha. Hoje eu quero escrever desse jeito, eu escrevo. Mas compõe músicas também? Não. Eu fiz uma ou outra, mas muito ruinzinha, assim, que eu nem considero, não. Nem considero. Onde que eu estava? Então, aí em 2010 também eu comecei a me interessar pela fotografia. Eu já estava começando a escrever um livro que chama Jardins do Éden, que eu ainda não terminei, mas que eu queria colocar imagens nesse livro e eu comecei a tentar desenhar, só que eu sou péssima com desenho, péssima. Acho que eu tenho que nascer umas 3 encarnações para começar a ser razoável. Então eu comecei a fotografar, porque a minha intenção também era colocar fotografias nesse livro. E aí eu acabei me apaixonando perdidamente pela fotografia e em 2011 eu comecei a fotografar profissionalmente. Legal. E por que você escolheu direito? Por que direito? Na verdade, direito me escolheu também. A maioria das coisas na minha vida me escolheu. Legal. Porque na época... A coisa foi te encaminhando, foi né? me As coisas encaminhando. foram... Na época foi o meu primeiro emprego. Com 16 anos eu fui secretária da Escola de Direito da UCP, da Faculdade de Direito. E aí, eu entrei para o coral, de bolsista do coral, já pensando numa bolsa para a faculdade. E quando eu fui entrar para a faculdade, eu tinha pavor em pensar em ser professora. Hoje eu sou professora e morro de orgulho disso. Mas na época eu tinha pavor, então eu não queria fazer letras de jeito nenhum. Porque eu achava que o único caminho era ser professora. Porque a minha tendência, a princípio, seria essa. Eu cheguei a pensar em fisioterapia na época, só que era uma faculdade em período integral. E, eu não tinha condições, eu tinha que trabalhar para estudar. Aí foi onde eu falei, poxa, eu já estou aqui, já tenho um acesso às pessoas que fazem direito. Aí foi quando eu decidi fazer direito. Mas foi como eu falei, foi tudo tão cedo que eu não tinha nem 18 anos quando eu entrei para a faculdade. Eu entrei em agosto, em setembro eu fiz 18 anos. Então foi tudo assim, muito... A vida mesmo foi me encaminhando, sabe? E a fotografia também eu descobri assim. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe queria me botar para fazer um curso de fotografia. E eu não quis, de jeito nenhum. Quando porque foi... você já estava focada na... Não, porque eu não tinha interesse mesmo. Não era uma coisa que me interessava, que eu achava interessante. Tua mãe forçou você a ir lá. Vai, menina. Não. Quando foi em finalzinho de 2010, por isso que eu falei que em 2010 que eu comecei a me interessar, uma pessoa da minha família ficou gravemente doente. E ela morava numa casa que era a casa que eu tinha crescido. Então, assim, para não perder o registro da casa, eu peguei uma câmera emprestada e fotografei a casa. E aí alguém viu que eu tinha um olhar e falou, opa, peraí. Aí começou a me puxar. E nisso a coisa começou a acontecer. Que legal. E aí, eu acho que eu falei uma data errada aqui. Eu falei que em 2011 eu comecei a fotografar profissionalmente. Não, foi só em 2012. 2012, fez 10 anos em março desse ano. E o que você fez no seu primeiro trabalho profissional? Eu trabalhei na TV, fazia foto de um programa de TV. Que bacana. Que bacana, que Foi. bacana. Já comentei com ele quando eu cheguei aqui. E aí você se encantou pela fotografia. Me encantei, me apaixonei perdidamente. Cheguei a parar assim 9 meses, até na época um professor meu de fotografia, eu falei, tô parando. Ele falou, daqui a pouco você volta. E eu achava que não, mas eu voltei e falei, você tinha razão. E hoje eu sou completamente apaixonada, tanto que assim, hoje eu você não trabalho com de direito. Fotografia também, né? Eu não trabalho com direito. Não sei se vou trabalhar um dia, pode ser que eu trabalhe, pode ser que não, tá ali guardadinho num cantinho, sabe? É sempre bom ter um plano B também, Sim. né? Às vezes eu tenho um B e um C. Isso é bom. Então, assim, fotografia é tanto a minha paixão que, assim, nunca me vi professora e hoje eu sou professora de fotografia num projeto social. E, assim, tô cada dia mais apaixonada. E qual é o projeto? Pode falar. Escolas Criativas. É um projeto patrocinado pela Enel. Ele acontece aqui no Rio e no Ceará. Bacana. Nós somos, acho que, a terceira ou quarta cidade que está participando. Eu já estou na terceira escola. Legal. E qual é como que você sente que é o olhar
né, dos adolescentes, da criança atualmente para a imagem, visto que hoje em dia, diferente da época que a sua mãe sugeriu a fotografia, sim. Hoje em dia eles são bombardeados, né, por Sim, muitas por imagens, informações pessoas, também. informações. Sim. Como é que você acha que é o olhar? Você acha que ainda é de encantamento ou é mais uma coisa? Então, eu ainda comecei há pouco tempo. Então, assim, eu tentar imaginar de uma forma ampla seria a audácia da minha parte, né? A pouca experiência que eu tive até aqui é que, assim, o professor, ele influencia demais. Mais até do que eu percebia, porque eu fui direcionando, fui percebendo a necessidade deles dentro daquela linguagem e fui direcionando. E essa última turma me surpreendeu muito, as fotos deles. Teve aluno que eu ensinei luz e que, assim, uma geração que aprende assim, estalou o dedo, aprende, é uma coisa impressionante. Principalmente porque eles já são desse universo imagético o tempo todo. Então, eles conseguem capturar esse olhar muito rápido. Eu ensinei luz para um aluno, ele fez uma foto incrível no celular. Que eu fiquei assim, gente, uma coisa que eu levei alguns anos para entender e para perceber aquilo ali, ele fez. Sensação mesmo, né? Que Sim, hoje sim. Muito As crianças, acordam né? só Nossos parece nada filhos, tua conectados. filha tá... Nossa, Tua filha é um talento. Minha filha é assim, é muito impressionante. E Luana, você acredita que a literatura, a poesia aqui no Brasil, em algum momento vai ser diferente do que é agora? Eu digo em incentivo, em apoio para escritores, livros e tudo mais, editoras. Olha, sinceramente eu espero que seja, mas assim, é uma coisa que eu acho imprevisível. Dada a política do Brasil, eu acho uma coisa totalmente imprevisível hoje. A gente está meio que num barco meio que sem leme, né? Então, sinceramente, não sei. Eu fui surpreendida com esse concurso, que eu não imaginava ganhar mesmo. E como foi? Você se inscreveu do nada? Como foi Então, vou esse começar a concurso? história por aqui. Eu nunca tinha publicado nada em livro, porque, Certo. como eu disse para vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho 600 páginas de texto de uma vida inteira que eu tento revisar e muita coisa eu nem coloco na internet, nem nada. Então, me pediram para participar dessa coletânea, que é um grupo de poesia que eu faço parte, a Confraria da Poesia Informal. E aí eu participei, aí veio o lançamento. E quando já estava organizando esse livro e tal, o rapaz da organização desse curso fez contato comigo, falou, Luana, você está entre as 10 finalistas, você precisa vir no Espírito Santo. Eu falei, poxa, mas eu não sei como é que vai ser e tal. Não, a gente vai disponibilizar o hotel para vocês, para você vir. Falei, beleza. Mobilizei minha agenda, antecipei tudo que eu podia, atrasei tudo que eu podia, foi uma verdadeira loucura. Só de ônibus foram 12 horas para ir, 12 horas para voltar. Caramba. Foi. E eu fui de madrugada, assim, para ganhar tempo, né? Então, foi uma paleira total. E aí, chegando lá, ainda levei minha câmera no dia, né? E Sempre, né? eu agitada do jeito que eu sou, falei, não, vou levar a câmera que eu já me distraio, né? E aí, para minha surpresa, eu fui a vencedora do concurso. Legal. Aí foi acontecendo o 10º, o 9º, eu, caramba, meu nome não vinha, pô, tem alguma coisa estranha. Quando falou o primeiro, eu quase infartei. Esse prêmio você recebeu em 2022 agora. Foi em agosto. Em agosto. Foi no dia, eu não lembro o dia certo agora, acho que foi 19 de agosto. Foi quando eu vi. Foi 9 de agosto, Foi quando eu lembrei. vi Foi 9 de agosto. E aí nós fizemos contato com você para Sim. você conseguimos marcar com ela para ela vir aqui hoje. Sim. Falando E com a foi gente o prêmio, sobre foi o primeiro prêmio de literatura que eu ganhei, que eu ganhei em dinheiro. Eu falei, nossa, gente, quero muito ganhar mais dinheiro com isso. Porque foi muito bom. Parabéns, Foi né? maravilhoso. Eu perguntei porque, assim, talentos como o seu, né? A gente fica pensando, como seria se, assim, com pouco... Ela tá falando agora, olha quantos anos ela já tá, né? Sim. Produzindo. E agora foi o primeiro prêmio que você ganhou. Sim. Imagina se tivesse um incentivo desde a escola, Sim. né? Verdade. Passando pela escola fase, preparando os alunos, sim, guiando né? para Sim. os seus talentos, suas vocações ali, né? Fazer coisas incríveis, né? Com talentos incríveis como o da... Diogo da hoje, Luana. Enquanto... Diogo hoje não estaria aqui com a gente. Tá Assim, eu vou falar por experiência própria. A minha mãe é professora e no sábado foi o dia do professor, né? Final de semana. E é uma família de professores, né? Minha tia, minha madrinha, minhas outras tias, minha avó, minha mãe. E para todo mundo estar aqui precisava de um professor, né? E no Brasil o professor não é valorizado. Sim. Né? Então, assim, a gente vê coisas que corte na educação, corte no incentivo da educação. Inclusive, eu não fiz mestrado porque eu não consegui bolsa. Gente, assim, eu não sei se a gente está chegando num momento, não só no país, mas no mundo,
que os ignorantes têm vez e os espertos não, ou se a fake news é mais importante que a notícia verdadeira, ou que o investimento você ter uma população bem instruída, educada, é a base, acho que, do conhecimento para tudo, né? Eu até acho, sinceramente, que eu acho que isso acontece desde sempre. A diferença é que agora a gente tem mais meios de saber dessas notícias. Justamente. Então chega mais a temos gente. mais pessoas mais informadas. Sim. Né? E hoje acontece uma coisa que não acontecia antigamente. Eu era a nerdzinha do colégio, eu sofria bullying porque eu escrevia, porque eu era cantora do coral, porque eu gostava de arte. Hoje isso já não acontece. Hoje eu vejo assim que as pessoas são valorizadas por isso, inclusive as crianças até, entre elas. E a gente estava falando disso, saiu uma pesquisa de 2010 para cá, houve um aumento de quase 43% das pessoas tendo acesso à tecnologia em cidades, em localidades que não tinham. Então hoje a informação está na tua mão. Sim, sim. Hoje então, você não... Eu acho que é uma coisa que já vem lá de trás, só que agora a gente tem mais acesso. É que nem a questão da violência contra a mulher, é uma coisa que vem lá de trás, só que agora a gente tem acesso. Então a gente acha que esses números são alarmantes, acredito que lá atrás eles eram mais ainda, então. Também. E a gente tem acesso com só que a gente não tinha acesso. Né? A informação, ela traz isso também, ela levanta esses dados porque a gente tem mais informação. Falando só falando do teu projeto, quais escolas que hoje estão participando? Tem alguma... Como é que as escolas queiram participar? Então, as escolas, a princípio, as escolas que vão ser contempladas esse ano, é porque assim, como eu sou só a professora, a coordenadora que acaba sabendo mais, assim, eu não sei muitos detalhes. Mas os detalhes que eu sei é que as escolas que foram contempladas aqui em Petrópolis são escolas que foram afetadas pelas chuvas. Entendi. Então, a primeira escola foi no Caxambu, a segunda foi no Vila Felipe e agora eu estou numa escola no meio da serra. A próxima acho que vai ser no Retiro e a outra vai ser no São Sebastião. Esse ano serão 5 escolas contempladas. Entendi. E você, assim, com experiência em fotografia, em poesia, tem vontade de abrir um curso, alguma coisa? Pode ser que eu abra, sim. Eu acho que eu estou gostando muito de ensinar e acho que é uma coisa que eu posso levar para frente, com certeza. Talvez até um projeto social? Sim, com certeza. Eu acho que fotografia é um fator de dignidade humana. Inclusive, se eu fizesse um mestrado, porque o meu sonho era fazer mestrado em Direito, o meu TCC foi em Direito de Imagem. Porque na época eu queria falar sobre fotografia de multidão, mas eu não achei aparato científico para isso. Então eu cheguei a pensar em fazer mestrado, só que eu não consegui bolsa. Talvez uma bandeira que eu fosse defender é isso, dignidade, fotografia como fator de dignidade da pessoa humana, que é um princípio do direito até. Eu posso só te fazer uma pergunta agora como curiosidade minha? Pode. Eu fico vendo às vezes em filme, ainda existe aquela fotografia no quarto escuro com a tecnologia de hoje em dia? Inclusive, a fotografia analógica, ela tá voltando em alta, tá ficando tudo caríssimo. Por isso que eu tô te perguntando, que eu tô vendo muitas, às vezes, existe, eu fui num casamento que a noiva resgatou uma fotografia de filme, então foi bem legal. Esse setor deu um boom, deve ter o quê? Uns 3 anos. E agora tem essa Polaroid. E tá tudo caríssimo, tá assim, Caríssimo. tá assim, sem brincadeira, hoje deve estar uma faixa de quase uns 100 e poucos % mais caro do que estava antes. Esses dias eu estava pedindo a um amigo um pedacinho de filme para eu mostrar para meus alunos, e ele assim, nossa, Luana, tá tão caro o filme agora. Acho que era coisa de, que ele pagava, R$20, hoje tá 130, um negócio assim. Oxe. Nossa. Porque tá dando um boom no mercado mesmo. Eu não sei fotografar analogicamente. Eu te perguntei por curiosidade, mas eu vejo em filme ainda. Inclusive eu tenho até pavor de uma câmera analógica. Quando me dão, eu vou entregando assim devagarinho, vou devolvendo. Eu lembro que a Mas gente existe, deixava sim. um filme, né, pra revelar, voltava uma semana de... E a gente Inclusive, até brinca. o fotoclube que eu faço parte da Sociedade Petropolitana de Fotografia. A gente tem um laboratório lá. A gente até brinca no dia que você quiser visitar. Olha só, a gente até brinca, a gente tirou no coisa, tira 2 fotos pra não queimar, né, no digital. Eu ainda no laboratório da nossa faculdade ainda consegui pegar a disciplina que tinha revelação ainda. Lembrei de um fato engraçado. Minha primeira experiência fotográfica quando eu era criança foi justamente abrir uma câmera e queimar um filme. Justamente. E assim, naquela época era um preço... Nossa, minha mãe quase arrancou meu rim, que era uma coisa astronômica os valores, né? Agora, você separou aqui pra gente... Na verdade... Esse ou esse? Então, na verdade, eu separei esse aqui porque é um poema que eu achei ele mais irreverente. Certo. Mas se vocês quiserem também, eu posso ler esse aí. Não, então você que separou, Uma coisa que é muito constante na minha escrita é falar da própria escrita, né? Bacana. Então esse aqui, ele fala também da própria escrita, por isso que eu acabei escolhendo esse outro. E esse aqui eu me inspirei, o título dele eu me inspirei num poema de Drummond. Não sei se você já ouviu falar de Receita de Ano Novo, do Drummond. Não, mentira.
confundi o autor, porque às vezes aparece como o nome dele na internet, é de Arthur da Távola, Receita de Ano Novo. Aí eu fiquei imaginando, falei, cara, como que seria a receita de um poema? Aí eu escrevi esse aqui. Receita de um poema. Coloque em uma folha de papel uma estrela cadente, um sorriso irreverente e um pedaço do céu. Junte a um punhado de dilemas, uma xícara de chá de fonemas, 2 dúzias de sabão em bolhas, a uma pitada de escolhas dos sons mais similares. Acrescente uma xícara cheia de lágrimas, um copo de desamor e lástimas, com 1 quilo de loucura sem tamanho. Some 2 quilos dos seus mais valiosos sonhos a um tablete de silêncio só. Junte tudo e bata até obter uma massa lisa. Junte também a tudo que em ti cicatriza. Misture muito bem até solidificar o seu pó. Leve ao forno quente em banho-maria, sem abrir o forno para não solar. Deixe o crescimento cozinhar. Olhe com ternura e filosofia e com muito cuidado para não queimar. Depois, retira do forno e observa de longe até esfriar. Cubra com razão e sentimento e com uma pitada de pensamento. Jogue por cima meio pacote de confeito de vento. Aí está pronta a sua composição. E depois de pronto, coloca na vitrine da alegria de saber transformar em poesia tudo o que sente o coração. Que lindo. Ó, fechar com chave de ouro. Lindo. Parabéns, lindo. Parabéns, Muito bonito. obrigada, Muito parabéns. Olha, é assim, só fazendo eu sei que o tempo da gente já está esgotando, mas só fazendo um link aqui, ouvindo essa poesia, você acha que as músicas atualmente, e assim, eu não quero de forma alguma diminuir nenhum tipo de música, nem nada disso. Só uma questão, você acha que a poesia dentro da música, das músicas que ainda trazem poesia, você acha que elas perderam muito espaço para aquilo que é de mais fácil compreensão? Cara, eu percebo isso, acho que isso é geral na cultura, né? Acho que as pessoas elas estão perdendo um pouco a capacidade cultural. Eu acho que isso se reflete em tudo, não só na música, mas também na poesia. Hoje eu vejo muita gente que escreve, mas algumas pessoas eu não sinto uma profundidade, sabe? Então, eu acho que a gente está vivendo um mundo muito superficial mesmo, acho que isso é geral. Isso se reflete na letra das músicas, né? Porque assim, a gente tem muita gente que ainda produz muita música repleta de poesia, mas eu sinto que essas músicas não têm tanto espaço na mídia quanto são aquelas músicas, né? Que não, e algumas não têm aquela profundidade de antigamente, da época de Caetano, né? Aquela hoje, coisa de uma liberdade. Bola, bate, joga de ladinho. Até as músicas que tem poesia hoje, você não vê muito falando de política, querendo uma coisa assim mais libertadora. Essa coisa que a arte pede, entende? Essa coisa da crítica social. Que país é esse que todo mundo toca? Músicas com críticas sociais, só que elas não têm mais o espaço e aquela profundidade. Isso. E naquela época também a gente pode ver que tinha Legião, aqui no Brasil, Legião Urbana, Cazuza, tinha fora do país Fred Mercury, o Queen, né? U2 e por aí vai. Agora colocamos na tua rede social, o pessoal quiser acompanhar o teu trabalho, né, Luana? Se quiserem também, temos livros à venda. Ah, bacana. Só entrar em contato com você ali entrar em contato. Sim. Bacana. Obrigado pelo espaço, gente. Nada, que isso. Faz suas considerações aí, quiser mandar um abraço pra alguém, fica só agradecer essa foto que tá lá na chamada de vocês, é da maravilhosa Simone Sattler, só para agradecer ela por esse ensaio lindo que ela fez para mim. E parabéns aí pelo trabalho, né? Parabéns, sempre foi incrível, Luana, sempre foi incrível. Trazendo cultura já tô morrendo de vergonha, daqui a pouco eu vou ficar da cor da hora. Não, tudo que ela fazia sempre foi, assim, com primor, desde novinha, as poesias, a música, aquilo que ela pegava para fazer, ela fazia muito bem feito, né? E continuou assim, né? Eu acho que é porque eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço. Então o que eu faço de alma mesmo. E por essa declaração da Priscila, a Priscila viu a Luana nascer. Viu. Não, é isso. Bacana a história, né? Desde os 13, né? Desde os 13. A Priscila já tinha 55 nessa época, então... Luana, infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Pelo espaço. E conte com a gente do próximo título aí, o próximo prêmio. Estaremos aqui com você novamente. Se tiver novidade pra gente também, pode contar com a gente. Se vem, se eu voltar ativa, eu participo de novo. Beleza, obrigadão aí pela disponibilidade. Obrigada. E queremos agradecer vocês que nos acompanharam até o final. Semana que vem estaremos aqui, se tudo der certo, se Deus nos permitir, né? Muito obrigado a todos pela sua audiência. E até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
A TV do Correio da Manhã.